bem? Nós vamos hoje continuar estudando os sentidos e vamos falar sobre o tato e o olfato. O tato é um dos 5 sentidos. O órgão responsável por ele é a pele e os seus receptores estão na segunda camada da pele, que é chamada de derme. E você sabia que o tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano? Quando passamos a mão sobre uma superfície, podemos perceber se ela é lisa, áspera, se tem saliências, o seu formato ou se ela é quente ou fria. Podemos reconhecer muitas coisas sobre o ambiente que nos cerca utilizando o sentido do tato. A pele contém milhares de pequenas estruturas sensoriais. Algumas são responsáveis pela percepção do toque, aspereza e forma. Outras são responsáveis pela percepção da pressão. Outras são responsáveis pela percepção da temperatura. E ainda há outras responsáveis pela percepção da dor. Os receptores de tato leve, pressão e temperatura são os corpúsculos táteis. Já os receptores de dor são as terminações nervosas livres. Quando nosso pé esbarra contra um objeto sólido, ocorre uma pressão. Então, esses corpúsculos táteis são estimulados. Inicia-se então um impulso nervoso que é levado até o cérebro através dos neurônios que compõem as neurofibras. A anestesia é utilizada para impedir a sensação de dor durante uma cirurgia, um tratamento dentário ou outra situação de intervenção invasiva no organismo. Ela impede que os impulsos nervosos gerados pelos receptores sejam transmitidos pelos nervos e cheguem ao cérebro. Nos locais onde há maior sensibilidade, há maior concentração de corpúsculos sensoriais. É fácil perceber que a ponta dos dedos é bem sensível. Devido à capacidade de receber de uma só vez cerca de 6 impressões táteis, é possível ler com as pontas dos dedos. Por isso que muitos portadores de deficiência visual aprendem a ler através da escrita em braille. Esses portadores de deficiência visual têm o tato muito desenvolvido, o que compensa a falta de visão. Conseguem até sentir se os objetos têm cores diferentes pela temperatura deles. Isso porque as diversas cores possuem temperaturas variadas, que são imperceptíveis para as demais pessoas que não possuem um tato tão sensível. O olfato é outro sentido que apresenta como seu principal órgão olfativo o nariz. As sensações de odor começam no nariz. O nariz é oco, dividido pelo septo nasal e possui 2 aberturas chamadas narinas. O espaço interno do nariz chama-se cavidade nasal. Essa cavidade é revestida por uma membrana mucosa que possui células sensitivas ou sensoriais especiais, as células olfatórias. Essas células podem ser estimuladas por substâncias que estão dissolvidas no ar que inspiramos. Quando estimuladas, essas células dão origem a impulsos nervosos que se propagam pelos nervos olfatórios até as áreas do córtex cerebral, onde são transformados em sensações olfatórias. Quando ocorre maior produção de muco e a mucosa do nariz fica inchada e coberta por esse muco, isso impede as substâncias voláteis de atingir as células olfatórias e o nosso olfato fica comprometido. O sentido do olfato pode muitas vezes se constituir numa proteção ou num verdadeiro guarda de nossa vida. Quando um alimento se estraga, ele pode mudar de cheiro
avisando-nos que não deve ser ingerido, e pelo olfato também podemos perceber a presença de gases tóxicos. Alguns animais possuem o sentido do olfato muito desenvolvido. Eles o utilizam para encontrar alimento, para procurar um parceiro sexual, para se orientar e para perceber o perigo. O ser humano também tem utilizado essa habilidade dos cães para localizar drogas e pessoas desaparecidas ou fugitivas. Os cães são muito melhores que o homem para sentir cheiro. Eles têm mais de 100 milhões de células olfatórias, ao passo que o ser humano possui cerca de 5 milhões. O tubarão, por sua vez, tem a área olfatória 15 vezes maior que a do cão. Estudos científicos descobriram que o olfato é o melhor sentido para lembrar memórias antigas. Isso pode ser comprovado quando sentimos cheiro de uma comida que nos lembra uma época distante. E por hoje nós ficamos por aqui, meus queridos. Na próxima aula nós falaremos sobre o sentido do paladar e qual a sua relação com o sentido do olfato. Um beijão para vocês e eu te espero na próxima aula. Até lá!